Olá, hoje entrevistando no nosso boletim, o boletim Marco Antônio Villa, professor Dr. Michel German. Nós já conversamos algumas vezes com o professor German, um grande especialista aí da questão do nazismo no Brasil, do que está acontecendo hoje no mundo. É algo que eu inimaginável, eu leio muito, acabei de ler agora, inclusive, Bilionários Nazistas, que saiu aqui no Brasil, e fico vendo toda aquela barbárie. E é inacreditável que a barbárie não morre, parece que a barbárie é eterna, porque quando ela está morrendo, ela parece que renasce. Vide o Partido Alternativa para a Alemanha, né? Lá na Alemanha, que já tem uma participação no parlamento, e etc, etc, etc. E no nosso caso, aqui no Brasil, fenômenos não tão recentes, mas mais recentes, que deixam todos nós assim, bastante preocupados para quem acompanha a política brasileira, e episódios que ocorrem em escolas e universidades que são extremamente preocupantes, com adolescentes, jovens, com alguns adultos extremistas. E aí, claro, conversar com o professor Michel German, eu creio que para o nosso canal é indispensável. Sendo assim, eu primeiro agradeço a enorme gentileza do professor de estar me atendendo e já coloco, professor, uma seguinte questão. Para um pesquisador, para quem está acompanhando o que acontece no Brasil e no mundo, especialmente no mundo ocidental, é uma surpresa os acontecimentos aqui no Brasil, começarem a falar em comemorar a morte do Hitler, que é 30 de abril, fazer isso em escolas, suásticas. Como é que é a sua análise? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço o convite, Vila. Olha, a gente sabe, né, que a perspectiva da historiografia nos diz que as realidades sociais, elas não só não são fixas, como elas não dão uma espécie de uma vacina contra fenômenos que são fenômenos exclusivos de um tempo específico, né? É claro que quando a gente está falando sobre nazismo e fascismo, a gente está falando, como Paxton bem dizia, né, uma experiência de uma história muito específica, mas isso virou um fenômeno social, não é, Vila? O fenômeno social produziu-se a partir de experiências políticas, né? E esse fenômeno social está aí, né? Quando ele tem condições concretas de atuação, de atualização, quando ele tem possibilidade de voltar, né, porque ele não desapareceu, ele vai voltar. E o que aconteceu nos últimos anos do Brasil, né, e aí eu não me refiro somente à eleição do Bolsonaro, não, eu me refiro já a anos anteriores, quando pessoas como Olavo de Carvalho, uma perspectiva evoliana, né, de Júlio Evola, que começa a reaparecer na sociedade brasileira, você começa a ter um quadro, possibilidades de que esse nazismo seja reatualizado. Eu costumo dizer que o que a gente vive hoje no Brasil é uma gramática de nazismo com outros significantes, mas com o mesmo significado, né? Então, por questões legais, por exemplo, você hoje se anda com uma suástica no braço, você pode ser preso. Mas você produz uma narrativa muito parecida com aquelas daqueles que usavam a suástica no braço sem a suástica, você não pode ser preso. Então, há condições concretas para que a gente hoje veja novos fenômenos nazistas, neonazistas ou pós-nazistas, né, que atualizam a prática, mas que remontam aos fenômenos dos anos 30 e 40. Ou seja, era de se esperar que isso voltasse a acontecer. Estranho fosse se isso não acontecesse. Agora, nós temos que levar em consideração que o fato disso está acontecendo no Brasil, que tem se transformado numa espécie de uma Disneylândia do neonazismo no mundo, nos parece importante analisar por que justamente aqui. É justamente isso, professor. Essa questão da Disneylândia do nazismo é uma triste, boa constatação. Eu preciso acompanhar para e passo, eu fiquei 10 anos estudando aula de História da América Latina, então necessariamente não vou fazer uma afirmação porque eu não tenho conhecimento de hoje de alguns países, mas como foi bem lembrado, nós tivemos movimentos fascistas e nazistas especialmente nos anos 1930 aqui na América Latina. Tivemos aqui no caso do Brasil o integralismo, o sinarquismo no caso do México, etc., né? Então, o que chama a atenção no caso brasileiro, será que pode ser uma coisa banal, não uma grande pergunta, não, mas eu fico pensando nas minhas leituras,
É claro que esse fenômeno está presente na Europa, né? Está presente em Portugal, tem um partido Chega, Vox na Espanha, na França não é de hoje, inclusive com fortes perspectivas eleitorais aí de até, eu acho todo mundo acha que é provável que vença numa próxima eleição a extrema-direita, eu acho que pode ter uma surpresa, quem ganhar é a extrema-esquerda, ou quem mais está à esquerda na França, o governo italiano atual, o caso da Hungria, da Polônia. Mas tem características aqui também muito norte-americanas que nós não tínhamos, ao menos que eu me recordo, num passado recente. Na sua análise, como é que se explica essa fusão meia demoníaca entre Steve Bannon, por exemplo, em trabalhos recentes que eu estava lendo, Steve Bannon, Jair Bolsonaro, nós temos lá o ex-ideólogo, não sei se é ideólogo ainda do Putin, essa fusão com as contradições sociais de um país como o nosso. Em termos de bases sociais, aquilo, né, que a gente sempre estuda, quais são as bases sociais desses movimentos neofascistas, neonazistas aqui no Brasil? Bom, eu já citei o Paxson, eu vou voltar a citá-lo, né? A ideia, mas eu podia também citar o Reich sobre isso e outros autores, inclusive Adorno, que trabalham com a ideia de que o nazismo e o fascismo são movimentos violentos e de massa, mas de classe média. Você entende isso? Quer dizer, aqui tem uma aparente contradição. A ideia de movimentos de massa nos leva a imaginar em movimentos operários de classe baixa, né, pessoas que são as pessoas submetidas às piores condições sociais. No caso do fascismo e do nazismo, a gente tem um fenômeno estranho, que é um fenômeno de que esses movimentos de massas são estabelecidos justamente pelas classes médias. Você citou, Vila, o México, né? O Brasil e o México têm uma característica que nos coloca numa situação muito especial no mundo, né? O Brasil com a chamada democracia racial, ou com o país do futuro, e o México colocando como aquela raça cósmica, né? A ideia de uma falta de boa relação com o seu próprio passado, né? O passado do Brasil e o passado do México são colocados no futuro. A raça cósmica e o Brasil, país do futuro, se estabelece a ideia de que é importante olhar o futuro, né? O passado pouco importa, o destino é que nos importa. É claro que o México, com a sua característica específica do Império Maia, né? do Império Azteca, isso não funciona muito bem. Mas no Brasil isso funciona muito bem. Durante anos, a ideia do futuro como referência de organização do mito fundacional brasileiro foi o que organizou a nossa vida política, social e econômica, né? E o que acontece, eu acho que aqui é um ponto que talvez seja o ponto que a gente hoje possa falar de maneira mais cuidadosa, porque a gente não está lutando mais contra o fascismo no poder, é que o Bolsonaro não é exatamente a causa da ascensão de grupos de extrema-direita e neofascistas. Ele é a consequência dessa ascensão, né? O Bolsonaro vira presidente da República quando você tem uma organização estabelecida a partir de práticas de classes médias, de grupos específicos, de redes sociais, que acaba produzindo condições concretas para Bolsonaro ser eleito. Aqui no Brasil, a gente tem uma realidade muito específica. O governo Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula, em 2002, começam a falar sobre a necessidade de lidar com o passado, né? E o passado passa a se estabelecer a partir da ideia de como a gente pode conversar, produzir políticas públicas para retomar a ideia de grupos historicamente prejudicados, ressarcimento público, etc. e tal. Esse projeto de como lidar com o passado produz um projeto do outro lado, que é o projeto de retorno ao passado, de resgate do passado. O projeto da extrema-direita brasileira é um projeto de resgate do passado. Mais do que um projeto de futuro, é um projeto de passado. E quem assume esse projeto é uma figura muito importante, a gente ainda não tem noção da importância dela, que é Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho desenvolve um projeto de política de passado, estabelece o passado como referência fundamental. A vontade dele, o desejo dele é o desejo de retorno ao passado, né? E retorno ao passado é retorno onde você não tem no espaço público pessoas e grupos que você tem hoje, né?
por exemplo, mulheres no espaço público, negros no espaço público, grupos LGBTs no espaço público, secularismo no espaço público. Olavo de Carvalho estabelece uma relação profunda do passado com a ausência. É preciso voltar a pagar esses grupos, né? Ou como o próprio Bolsonaro disse na campanha eleitoral de 2018, as minorias têm que se adaptar ou desaparecerem, né? Esse desejo de fazer com que as minorias desapareçam é um projeto olavista. E o projeto do Bolsonaro é um projeto olavista, né? E você fez a comparação com o Bannon e com o Dugin. Eu acho que essa comparação produz uma gramática política em que esses três nomes têm um projeto de passado, né? Bannon se incomoda muito com a presença de grupos que ele não gostaria de ver no projeto público norte-americano estadunidense. Dugin fala sobre o Império Russo, né, como uma referência fundamental de poder para o mundo. E Olavo de Carvalho fala sobre um passado que organiza o Brasil. Eu acho que você tem toda a razão quando você estabelece a ideia de que são esses três, e não o nazismo europeu, que são a base para a gente entender o bolsonarismo no Brasil, a extrema-direita no Brasil. É um projeto de passado compartilhado por esses três nomes que se estabelecem a partir do desejo, da vontade de um regressismo, de um retorno ao passado, aquilo que Teitelbaum chama de movimento tradicionalista com T maiúsculo. A ideia de que o passado é melhor e que nós, no futuro e no progresso, com a inclusão de outros grupos, caminhamos para degeneração. Somos degenerados. É preciso, nesse sentido, apertar um botão de rewind, ou botar uma marcha para trás, uma marcha ré, e acelerar. É preciso acelerar em direção a ré, em direção ao passado. Esse é o projeto desses três. Você colocou uma questão aí que eu estava pensando aqui uma vez, até falando com alguns pesquisadores e trocando algumas ideias. Essa história, você em certo momento disse, Bolsonaro é consequência e não a causa. Eu concordo com você. Eu acho que não é Bolsonaro que criou a extrema-direita, é a extrema-direita que abriu condições para que surgisse um Bolsonaro, grosso modo assim, né? Agora, a pergunta que fica, se isso for verdadeira, essa afirmação, no sentido acadêmico, científico, pode parecer estranho, mas onde estava essa extrema-direita em boa parte da redemocratização? Não vamos voltar lá atrás. A partir da Constituição de 1988, onde estava essa extrema-direita que não tinha aparentemente espaço político, uma Constituição a mais avançada da história brasileira, uma oposição PT, PSDB, que eram partidos que em alguns momentos dialogavam muito entre si sobre determinadas questões sociais. Aí eu pergunto a você, onde estava essa extrema-direita? Eu não acho que estava. Eu acho que é um equívoco a gente buscar uma extrema-direita nesse contexto que você traz, né? 88, redemocratização, a ideia da disputa entre PSDB e PT. Eu acho que você pode até localizar alguns discursos de extrema-direita, mas extrema-direita como projeto, extrema-direita como grupo organizado, eu não acho que havia não, Vila. Eu acho que as condições concretas para a ascensão de uma extrema-direita foram dadas, eu acho que esse é a questão importante, quando eu falei sobre classe média em movimento de massa, da gente entender a ascensão da extrema-direita. A extrema-direita ela surge quando há condições concretas para que grupos específicos, que são grupos conservadores, grupos ultraliberais, grupos tradicionalistas, com T minúsculo, grupos vinculados à tradição, etc. e tal, em que eles comecem a perceber que não há possibilidade concreta de transformação objetiva da realidade a partir da agenda deles, ou seja, começam a desconfiar do sistema liberal, do sistema econômico, do sistema político, e eles se convertem à extrema-direita. Né? E é por isso que eu acho que o Olavo de Carvalho, o olavismo, são importantes para a gente entender bolsonarismo e não o inverso. Né? Olavo de Carvalho surge em 2003, 2002, 2001, aqui no Rio de Janeiro, produzindo um discurso que é um discurso pouco consumido, pouco visto, etc. e tal, e a partir de intervenção
política de grupos que começam a perceber nele uma figura que pode agarinhar apoio, ele começa a ser mais visto, e ser mais visto no subterrâneo, ser mais visto nas redes sociais, ser mais visto em cursos, ser chamado para palestras, escrever em artigos em jornais, ele começa a ter uma coluna no Globo, etc. E tal. E aí, a partir desse momento, o Olavo de Carvalho, que era periférico, ele se transforma em central. Eu acho que o desafio para a gente entender a ascensão da extrema-direita em países como o Brasil, como os Estados Unidos, a Rússia é outra história, mas Brasil, Estados Unidos e, por exemplo, França, é perceber que o que acontece é uma espécie de um descentramento da política, onde o que era periférico vira central. E vira central por conta de opiniões que não eram relevantes e passam a ser, por conta de uma falta de crença no sistema político, por conta de uma necessidade de uma aceleração de mudança radical da realidade em nome de outra coisa, e que a gente não sabe muito bem. É nessas horas que você tem a conversão de setores das classes médias urbanas em extrema-direita. Ou seja, buscar a extrema-direita como um grupo de militância que já existe antes, eu acho que é uma perda de tempo. Eles não haviam, eles não estavam, eles não havia. Eles existiam, mas eles existiam como setores mais conservadores da sociedade. Eles se convertem à extrema-direita quando as condições concretas de participação política da extrema-direita surgem. Ou seja, há uma conversão desses grupos para a extrema-direita. E não a conversão, e não uma espécie de desvelamento. Eles não tiram o véu. Eles nunca estiveram. Eles passam a existir quando eles se transformam em extrema-direita. Interessante. Eu estava pensando aqui, colocando para o nosso entrevistado, o professor Michel German, a seguinte questão, que vez por outra eu falo, converso também, ou nos meus comentários aqui, ou em outros espaços, no caso clássico, e aí para ver as diferenças, que é esses pontos que você está levantando, no caso alemão e italiano, você tem partido, você tem organizações de massa vinculadas ao partido, você tem teóricos, muitos teóricos, e você tem uma visão de mundo que é construída por esses teóricos, e muitas vezes que vem de um passado até longínquo, que recolhe de uma tradição, por exemplo, no caso do antissemitismo, né? Entre outros, mas lembrar que o nazismo e o fascismo é marcado pelo antissemitismo, mas por muito mais que o antissemitismo também. Agora, e tem essa questão da organização partidária, do partido, das organizações de massa. Eu sempre brinco que no Brasil, não sei se eu estou certo, daí que eu queria ver muito a sua análise, ainda bem que o Bolsonaro não conseguiu construir um partido político, organizações de massa, não tem intelectuais orgânicos, uma visão de mundo de totalidade e tal, tendo em vista a sua própria desorganização, acho que pessoal, ou da extrema-direita, ou do somatório entre a extrema-direita mais o Bolsonaro, porque tanto que ele se abriga, cada hora em um partido, no momento está abrigado, porque ele, na verdade, não né, no Partido Liberal. Como é que você vê essa questão relacionado à questão da continuidade de uma presença de uma extrema-direita eleitoralmente importante, que vence eleições, que tem presença no Congresso Nacional, nos governos estaduais, nas assembleias legislativas. Quer dizer, no sentido meio parodiando aí um pouco o Brodel da longa duração, mas aí no campo da extrema-direita. Será que não tendo esse tipo ideal, lembrando de um outro célebre solista, não tendo esse tipo ideal, partido, intelectuais orgânicos, organizações de massa, a visão de mundo, não cria essa dificuldade, seria ainda bem, para a continuidade tão importante de uma extrema-direita na cena política brasileira? Que perguntas boas, Vila. É importante fazer essas perguntas nesse momento, né? E que efetivamente a gente não está lutando para derrubar uma extrema-direita no poder, é preciso compreendê-la quando fora do poder, né? E eu acho, tem um autor que ele é visto como um autor que pode entender a extrema-direita e o fascismo, mas ele é pouco visto perto de outros autores, que é o Walter Benjamin, né? Walter Benjamin, que não teve a oportunidade de acompanhar a ascensão do nazismo até as fases mais agudas dele, ele dizia que para a extrema-direita a política é estética,
né? E eu acho que as condições históricas dos anos 30 deram a possibilidade da extrema-direita ascender com a construção de partidos e uma ideologia coerente, né? Mas eu acho que Walter Benjamin nos dá condição para ver que, além dos partidos e uma ideologia coerente, de uma ideologia que faz sentido, né, estruturas ideológicas no sentido organizativo da palavra, né, e aí sim, pegando a referência weberiana do tipo ideal, a gente hoje tem uma outra realidade, né, uma realidade em que a extrema-direita, e não só no Brasil, a extrema-direita em outros lugares do mundo, ela se estabelece a partir de uma perspectiva pouco coerente da ideologia, uma perspectiva pouco coerente das dimensões de realidade, e mais do que referências ideológicas, um sentimento, né? Eu acho que o que organiza a extrema-direita hoje em vários lugares do mundo é o sentimento moral, para usar o termo conhecido pela sociologia da política. A ideia do sentimento moral organiza a extrema-direita, né? Então, um dos sentimentos morais mais importantes para a gente organizar e perceber a extrema-direita é o ressentimento. Aquele ressentimento que Michael Pollock dizia que é a percepção do ponteiro do relógio que nunca anda e que você fica olhando o ponteiro do relógio que não anda. Ou seja, é como se você estivesse dependendo do ponteiro do relógio para poder continuar a sua vida. Alguma coisa, é isso que a extrema-direita brasileira vendeu, aconteceu no meio do processo que fez com que eu me sentisse prejudicado por essa coisa que aconteceu. E aí pode ser a presença de pessoas negras nas universidades, pode ser a transformação de aeroportos e rodoviárias, você se lembra dessa frase, pode ser a condição de empregadas domésticas serem vistas como trabalhadoras e ganharem direitos trabalhistas, pode ser várias coisas. São coisas que nos passam por baixo do radar, Vila, mas que, em última instância, acionam a percepção de que eu estou perdendo direitos, que na verdade são privilégios. São privilégios do quê? Privilégios da branquitude, privilégios de uma condição social específica, privilégio de uma realidade que era uma realidade desigual, socialmente desigual. Quando essa realidade socialmente desigual começa a produzir uma igualdade maior, uma pequena melhora dessa desigualdade, você começa a sentir a ideia de que é preciso retornar ao momento em que eu estava antes. Esse momento que eu estava antes é o momento em que eu poderia ter empregada doméstica sem pagar salário, em que eu poderia estar numa universidade só com brancos. Você entende? Tem aqui uma reorganização da realidade concreta em que coloca a minha prática política não exatamente com a perspectiva ideológica. Tanto que você escuta Bolsonaro falando, ou o próprio Olavo de Carvalho, o projeto político dele é mudar tudo que está aí. É a destruição, né? Porque mesmo o fascismo, que sempre esteve vinculado à destruição, ele tinha algumas linhas mestras que o levava para essa destruição. O bolsonarismo se quer isso. O bolsonarismo quer mudar tudo. Não tem nada, a não ser esse sentimento profundo de raiva, de rancor, de ressentimento que acaba produzindo uma organização social. E as estruturas sociais partidárias no Brasil também são estruturas que excluíram pessoas como o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ele está dentro e fora, né? O que é um bom sinal, ele não conseguiu formar um partido, mas que é um sinal profundamente preocupante para nós, porque a reorganização desses grupos se dá também para além da vida partidária. E combater grupos que não estão na vida partidária é mais difícil do que aqueles que estão na vida partidária. Eu queria te colocar uma questão que eu acho importante também, que são esses atentados aqui em São Paulo, sendo muito falados em escolas de ensino fundamental e ensino médio, antigamente primeiro e segundo graus, e na minha época primário, ginásio e colégio. Então, muda a denominação, mas nessas escolas, por alguns adolescentes atacando professores, colegas, ameaçando jogar bomba. E em universidades, a semana passada, por exemplo, houve aqui uma onda de boatos em todas as universidades aqui da cidade de São Paulo, passando pela USP, pela PUC, pela FAAP, etc., né, de que haveria atentados, pichações em banheiro, ataques racistas, ódios ao nazismo. Criou-se um medo, tanto que, salvo engano, na quinta-feira, segundo a PUC São Paulo, foi o dia do maior número de faltas, acho que da história recente da PUC São Paulo,
que fica aí num bairro, inclusive não é uma questão de deslocamento, de chuva, num bairro muito bem localizado em Perdiz. Não, era por causa do medo que havia nas pessoas. Eu cheguei a ler depois muitos desses documentos circulando nas redes sociais. A questão, portanto, que eu coloco é o seguinte, e algumas, não sei se tem células, eu acho que nós perdemos agora há pouco tempo a Adriana Dias, né? Células nazistas e células fascistas. Será que nós estamos, essa deep web, ou seja, o que o governo federal está tentando agir agora, parece, de enfrentar, para quem nos acompanha, vai ficar uma forma mais simples, é uma internet oculta, né? Que você não tem acesso facilmente só a esses grupos. Será que o combate não passa primeiro porque tem de ser um combate em defesa da democracia, né? Pelas redes sociais, e a partir dali um trabalho de inteligência para ver onde estão esses grupos e criar mecanismos de enfrentamento rápido desses grupos antes que ocorram esses fatos tão lamentáveis como nós temos recentemente, isso no campo dos atentados. E num outro campo, a questão da Constituição, né? De conhecer o que é a democracia, as liberdades e a importância dela na sua história. Quer dizer, essas duas coisas, a questão da repressão policial, vamos chamar assim, grosso modo, e a outra, a discussão no campo ideológico. Como é que você vê isso? Olha, eu estava em São Paulo e estava na FAP no dia que isso aconteceu, então eu senti isso acontecendo na pele. Mika Goodman é um historiador israelense que ele trabalha com as redes sociais a partir da percepção de que as redes sociais hoje são um continente que ele compara com os outros continentes de poder que nós tínhamos. Ele dizia, por exemplo, que a grande dificuldade, em algum momento, era a ideia da territorialidade nacional, territorial no sentido estrito da palavra, a ideia de que eu preciso de soberania sobre o território onde eu vivo, sobre o risco de ser dominado por outros países. Depois teve a questão marítima, né, a territorialidade marítima, a ideia de que você começa a ter expansão territorial por mar, e você precisa decidir onde é que passa a fronteira, né? Depois a aérea, a ideia de que você pode conquistar um país invadindo seu território aéreo. Eu acho que a gente está na quarta fase, que é a fase da expansão territorial de soberania nas redes sociais, né? Ela pode afetar a experiência interna de um país a partir da falta de regulamentação dessas redes sociais, né? Ela pode transformar-se numa situação em que qualquer um pode entrar, mudar a concepção, mudar a consciência, mudar a percepção de mundo a partir da intervenção e da monetarização de alguma notícia, de alguma falsa notícia. Eu acho que esse é o ponto fundamental. É preciso tratar as redes sociais com o mesmo debate que se fez sobre expansão territorial de soberania, sobre o risco da gente perder a soberania. Isso mostra, Vila, que ao contrário do que acontecia até pouco tempo atrás, esses grupos que estão se organizando pela extrema-direita não se organizam sequer pela Deep Web mais, se organizam pela internet. A internet está dando condições, né? Twitter, por exemplo, está dando condições concretas que esses grupos sejam explícitos nas suas organizações hoje no cotidiano, né? O que é um risco muito grande. Então, acho que é preciso entender que a regulamentação das redes sociais é uma questão de manutenção da vida democrática, mas também de soberania no Brasil e no mundo, né? É preciso entender isso como uma tarefa emergencial, tal qual foi feita no debate sobre soberania em terra, ar e mar. As redes sociais fazem parte desses continentes de soberania. A segunda questão, que é a invasão desses grupos de terror, né, em escolas e universidades, não sei se você se lembra, Vila, mas logo depois das eleições, você começa a ter a participação de discursos neonazistas, racistas, inclusive em escolas de alta classe média em São Paulo, né? Aqui no Rio a mesma coisa. Aquilo ali foi um aviso. Bolsonaro, na sua prática política absolutamente disfuncional, produzia percepção para esses grupos de que eles estavam dentro do sistema, de que apesar de nada ser feito em relação a isso naquele momento, é preciso ter paciência porque ele estava fazendo. Um dos alvos importantes da extrema-direita brasileira sempre foi a escola, sempre foi o professor,
né? E Bolsonaro deu sinais claros, né, que a escola, o professor, as universidades são inimigos, né? Então havia uma mediação entre essa percepção disfuncional da extrema-direita, a prática disfuncional do Bolsonaro, e uma mediação de que Bolsonaro iria produzir alguma transformação, né? O homeschooling, a escola sem partido, a denúncia do professor, o encerramento das atividades das universidades, principalmente nos cursos de humanas. A gente teve alguns ministros de educação que caminharam nessa direção, principalmente o segundo ministro da Educação de Bolsonaro. Essas coisas estavam meio que serviam como uma espécie de esperança para essa extrema-direita organizada, mas ao mesmo tempo de adiamento das práticas mais radicais. O que acontece com a saída de Bolsonaro é que você começa a ter a percepção de que, apesar das promessas, nada foi cumprido. E aí esses grupos de extrema-direita, esses grupos mais radicais, esses grupos que são grupos no limite do terrorismo, né? Não gosto da palavra terrorismo para esse caso, mas me parece que está no limite dos atos de terror. Esses grupos, eles se sentem agora na necessidade de agir, né? A partir daquilo que os autores que lidam com esse tema vão chamar de aceleracionismo. Eles vão acelerar as demandas que ele tem e vão produzir a ideia de que é preciso entrar nas escolas para deixar claro que elas não vão ter paz, que os pais não vão ter paz, que as crianças não vão ter paz, que as universidades não vão ter paz. Porque se Bolsonaro não conseguiu implementar o projeto que eles queriam, eles vão implementar o projeto que eles querem. A gente está falando aqui de aceleração, a gente está falando aqui de fascismo, e aqui sim, Vila, de nazismo quase na sua percepção histórica, onde a escola, os professores também eram olhados como alvo. Eu acho que a gente está nesse momento agora, o momento de que Bolsonaro não deu conta de implementar o projeto desses grupos neofascistas de extrema-direita e os próprios grupos estão tomando para si essa tarefa. É um momento muito dramático que a gente está vivendo. Eu ia encerrar agora a questão da nossa conversa hoje, Guilherme, mas eu queria uma opinião sua, como você acompanha também os assuntos, a discussão política em Israel. A gente acompanha à distância, né? E eu, evidentemente, desde a formação de Estado de Israel, todas as discussões políticas, eu tenho aqui muitos desses autores, aquela perspectiva do Partido Trabalhista, uma perspectiva do antigo Partido Trabalhista, lá, social-democrata, tudo aquilo, que começa a mudar, se eu estiver errado, a partir da segunda metade dos anos 70, quando o Likud vence as eleições, e aí a situação começa a ficar um pouco diferente, depois os trabalhistas voltam, etc., até chegarmos a uma situação atual, era o Menachem Begin naquele momento, né? Até chegarmos a uma situação atual que a impressão que a única democracia do Oriente Médio, que é Israel, está sendo colocada em risco. Aí, como nós viríamos no passado, as amplas massas do povo foi às ruas, e nós tivemos, acho eu, manifestações, acho que as maiores, se não foram as maiores, entre as maiores do Estado de Israel. Por favor, no momento que você pudesse nos explicar sinteticamente qual é o significado disso para Israel e para a democracia. Afinal, a democracia, como já dizia o Carlos Nelson Coutinho, lembra lá atrás, é um valor universal. Então, por favor, se pudesse dar a sua opinião. É um valor universal que tem que ser trabalhado cotidianamente para se manter, né? Acho que essa é nosso aprendizado nesses últimos anos. A democracia não é um valor dado, é um valor que deve ser construído no cotidiano para se manter. Você tem toda a razão, né? Você tem três lideranças da direita israelense, né? Begin, Shamir e o próprio Bibi Netanyahu, que estabeleceram uma relação com o Estado, que era uma relação de direita conservadora, mas que caminhava na manutenção, por exemplo, da divisão de poderes entre executivo e legislativo e judiciário. Nenhum desses primeiros ministros, se você colocar Sharon também nessa história, chegou ao ponto de desequilibrar ou de produzir a percepção de desequilíbrio como um projeto, né? Bibi Netanyahu de 96 é outra coisa. Também ele não pensou em projeto. Agora, o que a gente tem aos poucos
é o desmonte da vida democrática do Estado de Israel, e aqui eu estou colocando de fora o debate sobre a questão palestina, porque o debate sobre a questão palestina é um debate que também desafia a vida democrática em Israel, ou seja, a ocupação dos territórios palestinos de 1967 também é um problema para a democracia israelense. Mas a gente vai colocar isso de lado agora. A situação é de que a partir de 2010, 2011, 2012 e finalmente 2014, Bibi Netanyahu começa a estabelecer uma deslegitimação da esquerda em Israel. Produz a ideia de que a esquerda em Israel é um risco para a vida em Israel. Produz a ideia, a partir de uma dimensão conspiracionista, de que o Estado de Israel está dominado por uma elite judiciária. E a partir de 2014 até o que a gente está vivendo agora, ele começa com uma desconstrução, com um desmonte da democracia israelense. E esse desmonte da democracia israelense passa, na última etapa dele, com a destruição do Supremo Tribunal de Israel. Porque é o Supremo Tribunal de Israel que limita o poder do executivo, né? Sendo um país parlamentarista, o poder do judiciário ele vai limitar o poder do legislativo mais executivo. Bibi Netanyahu começa a dar demonstrações de que ele vai fazer isso, e nas últimas eleições, né, quando ele ganhou por 4 cadeiras a mais, ele achou que era o momento de fazer isso, né? E aí seria, de maneira muito clara, o final da democracia israelense, e eu digo mais, o final do Estado de Israel como Estado judaico e democrático, ou seja, não fazia mais sentido um Estado de Israel se fosse um Estado sem ser democrático. Mas só que o que Bibi Netanyahu não esperava é que o desmonte que ele fez no Estado de Israel não tivesse afetado o desmonte, a sociedade civil israelense. Não sei se você já parou para pensar nisso, Vila, mas a sociedade israelense ela foi criada antes do Estado. Antes do Estado ser criado, havia a central sindical, havia os partidos, havia uma estrutura de poder que estava esperando a criação do Estado para se consolidar como estrutura oficial. Mas ela já existia, né? E quando o Bibi Netanyahu, da última cartada, decide fazer um projeto muito parecido com o que acontecia na Hungria e o que Bolsonaro tentou fazer no Brasil, ele teve uma reação muito poderosa, que foi a reação da sociedade civil israelense. Que ele achava que estava anestesiado, ele achava que não havia mais, mas ele está jogando a partir de uma perspectiva de que ele tem o controle da política, não tem controle da sociedade civil. E a sociedade civil reage, são as maiores manifestações da história do Estado de Israel, mas mais do que isso, são as maiores manifestações da história do povo judeu. Né? Você tem, desde o início de janeiro, manifestações todos sábado à noite, elas só crescem. Né? E mais do que isso, aciona-se referências que são referências importantes, né? Por exemplo, a ideia de voluntários deixarem de servir no exército, a ideia de falta de pagamento de impostos, uma rebelião civil efetiva e uma ameaça concreta de guerra civil. O que a gente está vendo agora em Israel é um recuo, né? Bibi Netanyahu está recuando, está com medo do que pode acontecer, a direita está recuando e está enfraquecida. Né? Eu acho que o que demonstra o que aconteceu em Israel é que mesmo quando a gente erra, e erra muito, né? O campo democrático já errou muito nas últimas eleições, né? Errou muito, mesmo quando a gente erra muito e a extrema-direita assume o poder com um projeto de destruição da democracia, ainda há possibilidade de evitar que isso aconteça, e já mostra que as ruas são o endereço certo para isso. Legal, eu acho que certamente mais uma entrevista do professor Michel Germer para o nosso canal, acho que enriquece a reflexão sobre o Brasil, essa última questão muito interessante sobre Israel. Eu sempre bato nessa tecla e lembro alguns que quando existe a questão palestina, que é muito complexa, que tem de ser resolvida com o Estado palestino, mas lembrar que a única democracia no Oriente Médio é Israel. São questões importantíssimas que estão sendo colocadas lá. E a maior parte da nossa conversa de hoje foi muito rica para quem nos acompanha aqui no nosso canal, sobre a presença do extremismo aqui no Brasil, suas raízes históricas, suas formas de manifestação, como compreender cientificamente essas manifestações e como enfrentá-las. Então, professor Michel Germer, mais uma vez, muito obrigado aí. Você me permite uma frase, a questão palestina é fundamental, e ela está aparecendo nas manifestações. As manifestações públicas estão levando a questão palestina para o centro do debate também. Ou seja, não dá para a gente fingir que ela não existe, ao contrário, a gente tem que colocá-la como uma forma de fortalecimento da democracia israelense também.
É verdade, é verdade. E a questão palestina é muito complexa, que entre os próprios palestinos, basta ver a diferença entre a autoridade palestina Cisjordânia e o grupo Hamas na faixa de Gaza, né? Claro. É um negócio realmente muito complicado e tem de ser resolvido com a criação de 2 estados, mas e é interessante essa tua lembrança que eu não sabia, que você destacou agora, de que a questão palestina também está presente nessas grandes manifestações, o que eu fico muito satisfeito, porque eu acho que é dessa forma que a gente enfrenta e constrói a democracia. Como nós lembramos, a democracia é um valor cotidiano, né, que a gente tem de defendê-la e debater diariamente. Isso desde Atenas, hein? Se a gente lembrar uma série de fenômenos em Atenas, é um problema, portanto, que não é de hoje. Mas muito obrigado, professor Michel Germer, por mais essa conversa e bate-papo. Eu tenho certeza aí que enriqueceu muito a reflexão de quem acompanha nosso canal. Muito obrigado. Conte comigo. Obrigado, Vila. Um abraço. Valeu, um abraço.